Pronto. Olá, boa tarde. Vamos lá para mais um bate-papo e hoje o bate-papo vai ser muito especial. Temos aqui dois feras, dois mestres, dois professores da casa. O professor Leandro Olá. Ferreira, Boa tarde, tudo bem? que está aqui porque ele não tem Instagram. E aí ele está aqui comigo, a gente com a distância mínima aqui. E o professor Marcos, já vou chamar o nosso amiguinho. Vamos chegando, todo mundo. Muitos alunos aqui prestigiando nossos professores, que gostoso. Que legal. Vamos lá. Só esperar conectar. Esperar o Marcão entrar. Agora Aê! sim, depois de uma certa dificuldade filosófica e tecnológica, conseguimos acessar esse material. E aí, Sim. mestres do conhecimento, Tudo bem, amiguinho? tranquilinho, tranquilinho. Satisfação Leandro, encontrar vocês aí Marcos. E aí, novamente. Marcão? E aí, Beleza? mestre, beleza, meu bom garoto? Tudo bem? Tranquilo? Ai, gente, que saudade que eu sinto de vocês, dos nossos bate-papos na sala dos professores, nossos cafés filosóficos. Saudade dos Ah, alunos, sem né? dúvida, sem dúvida, Muito muita legal. falta dos nossos amiguinhos aí também, os mestres do conhecimento. Mestres do conhecimento. Para quem não conhece, o professor Marcos é o nosso amiguinho, mais conhecido como Batman, O né, Lê? O mestre. mestre Batman. Gente, a gente está aqui hoje para fazer um bate-papo muito interessante, a perspectiva aí das ciências humanas nesse momento pandêmico que a gente vive. E eu trouxe aqui dois mestres, nossos mestres, mestres da casa do Colégio Prigre, dois professores maravilhosos da área de ciências humanas, né? O professor Leandro, ele é historiador, filósofo e sociólogo, né? Habilitação em filosofia e sociologia. Professor Marcos, geógrafo, também com habilitação em filosofia. Vários outros cursos, não vamos ficar aqui falando o currículo, né? Mas são dois feras, dois professores de peso aqui no nosso colégio. E aí a gente trouxe essa proposta para a gente dialogar e ouvir dos nossos professores. Então, estou muito honrada com a presença de vocês, por vocês fazerem parte da nossa equipe, né? E vamos dialogar sobre isso à luz da ciência, à luz dos fatos históricos, né? E a gente pode começar aqui partindo desse ponto, né? A gente está vivendo um momento histórico que vai ficar marcado nos livros, né? Então, coisas que já aconteceram, assim, fatos marcantes na história que a gente estuda, peste negra, né? Holocausto, tantos outros, tantos, nossa, nem vocês sabem muito, vocês vão falar já já, né? Mas o quanto que isso é impactante, o quanto que isso muda uma sociedade, né? Interfere no comportamento do ser humano e a consequência disso para a nossa sociedade. Então, acho que eu vou. Quem faz para o ímpar aí? Quem que vai primeiro? Marcão pode puxar. Marcão? Marcão. E aí, Marcão, suas palavras iniciais para nós. Aí sim, então vamos dar início aqui. Primeiro eu quero agradecer, né, o convite e também agradecer a presença dos alunos. Já vi alguns aqui colocando seu depoimento, fico muito feliz. É uma satisfação encontrar vocês novamente por aqui, mesmo à distância. Né, Marcão, então tô... Marcão, Oi. acho que vê se eu vou tentar aumentar o meu, mas veja se você consegue aumentar o seu volume. Talvez esteja baixo. Pessoal, me E dê agora, feedback aí. Aumentou. conseguem escutar direitinho Melhorou. agora? Melhorou. Melhor. Beleza. Melhor. Bora. Então é uma super satisfação encontrar todo mundo aqui. Vejo, né, os nossos alunos, ex-alunos aqui também. Então um abração para vocês. Então, esse é o momento, como eu venho conversando com o Léo, nós tivemos uma aula juntos aí com o terceiro ano, e um ponto que nós discutimos bastante é a chamada ruptura da história, né? É, um dia antes de começar a pandemia, nós tínhamos um cenário traçado para o nosso amanhã. Na hora que foi decretado que não podia mais voltar para a escola, não podia mais sair de casa, nós tivemos uma ruptura da história. Nunca mais nós vamos saber o que teria sido esse amanhã. Nunca mais nós vamos conseguir ter uma noção do que nós deixamos ou não de fazer. A vida de todo mundo foi alterada a partir desse momento. Então essa ruptura, ela está sendo reescrita. Casamentos que foram desmarcados, festas de aniversário,
os convites para encontrar com os amigos que não puderam ser completados. Então, nós estamos vivendo nesse momento a chamada ruptura da história. E aí o Léo, como historiador, gostaria de escutar um pouquinho o que ele tem para dizer a respeito dessa ruptura da história. Legal. Primeiramente, boa tarde a todo mundo. Olá. Legal ver alguns alunos aí representando os professores, Colégio Prigoli. Marcão, dialogando, né? O Marcão referente à questão da ruptura da história, é importante a gente relembrar, né, que na história existem alguns tipos de ciclos. Esses ciclos, de uma certa maneira, eles vêm se repetir. Claro que com uma especificidade daquele momento, né? A gente está vivendo um momento agora de Covid-19, pandemia, né? Um momento histórico, como a Letícia falou, vai ficar marcado isso nos livros didáticos, né? Daqui a alguns anos estarão falando sobre esse momento que é muito importante para a história. E se a gente for lembrar para a história, né, levar isso para o processo histórico, podemos ressaltar aí que é algo que já acontece na história da humanidade de certa forma, com mais especificidade. A gente pode falar, por exemplo, da peste bubônica entre 1347 e 1350, né? Que no verão de 1348 chegou a assolar um terço da Europa, 200 milhões de pessoas em questão mundial, tratando-se a Europa e a Ásia como o mundo daquele momento, né? Podemos falar aí também da gripe suína em 1918, do advento da AIDS em 1980, enfim, na história isso acontece, né, de forma cíclica. E esse momento, como o Marcão bem falou, é uma ruptura, é um momento que é marcante. Marcante, de certa forma, vai criar um novo processo a partir daqui, né? A história, de certa forma, ela tem um processo que corre, né? E através das epidemias, das guerras, das revoluções, das pandemias que acontecem no percurso da história, nós vemos que existe uma aceleração de um processo que já está em curso. Como, por exemplo, a questão do ensino à distância. Era algo que era ainda muito pobre, acontecendo isso na sociedade. Por causa da pandemia, nós temos o ensino à distância sendo algo quase que 100% no nosso atual momento, né? Nós vemos lá nas revoluções burguesas do século XVIII, o aceleramento dos processos democráticos. Na Primeira Guerra Mundial, nós temos o aceleramento da industrialização. Então, essas rupturas, como o Marcão falou, são de suma importância para a gente entender, né, o processo histórico, né, principalmente esse momento. Então, sabe que tem um ponto aqui que me chama muita atenção, é que sempre nós estudamos o passado, né? Nós nunca fomos a história. E nesse momento, nós somos a história, nós não somos o passado, nós somos o presente, né, sendo transformado daqui 10, 15 anos, que nós vamos conseguir contar essa história. Então, sinceramente, eu vejo que essa ruptura da história nunca pegou o ser humano em tempo real, né? Sempre a geração anterior estudou de alguma maneira a história dos seus que vieram antes. Nunca nós vivenciamos a história no tempo presente. Então, eu vejo hoje como que o papel da escola será um diferencial. Porque informação nós recebemos de todos os lados, né? Agora, a construção de uma percepção crítica do que está acontecendo agora, ela tem que ser construída no tempo que nós estamos vivendo. Eu sempre digo que, na minha visão, pelos autores que eu leio, que eu gosto muito, né, pelas minhas referências, que não existe um futuro. O futuro é uma construção, existe o agora. A ideia, quando eu falei até da ruptura da história, a ideia de que amanhã nós iríamos encontrar os alunos, que amanhã faríamos alguma coisa, que na sexta-feira iria acontecer alguma coisa, é uma possibilidade, né, que foi tirada de nós e foi entregue uma outra possibilidade. E eu vejo como os mais jovens, principalmente, eles não estão conseguindo lidar tão bem com essa ruptura, né, com essa ruptura da história. Eles tinham coisas planejadas para o agora, porque os adultos conseguem lidar melhor com a questão do tempo, mas os mais jovens, eu vejo o pessoal no Fundamental 2, o pessoal no ensino médio, né, eles têm uma dificuldade para lidar com isso, porque eles vivem muito agora. Eles têm poucos projetos futuros, né, e ainda têm uma dimensão pequena do passado. Então eles vivem muito no tempo presente.
Tem uma referência que eu gosto muito aqui, que você também conhece, né, Léo? O Jean de Melior aqui, ó, Ah, a história grande do medo no Ocidente, né? francês, né? História do medo no Ocidente, e isso tem me chamado muita atenção. Como este momento tem aumentado a percepção do medo do tempo presente. A gente sempre fala assim, o Holocausto, mas foi lá atrás. A Primeira Guerra Mundial, mas foi lá atrás, né? Agora nós estamos falando do coronavírus e é agora. Então, essa ruptura me dá uma sensação de que nós precisamos trabalhar com os mais jovens, principalmente, com a ideia de que existe uma possibilidade futura. As pessoas estão tendo muita dificuldade para lidar com a ideia de que vai ter um amanhã, né? Isso porque, de certa forma, e gostaria que vocês comentassem isso também, eu vejo três grandes erros que nós temos que corrigir para o futuro, né? Porque eles estão acontecendo agora, a gente precisa corrigir esses erros para que não volte a acontecer. Os três erros são: um, comunicação; dois, comunicação; três, comunicação. Lamentavelmente, a ciência se comunica muito mal com aqueles que não são cientistas. E o excesso de informação colocada para pessoas que não estão preparadas para lidar com ela gera uma paranoia, um barulho, um ruído que as pessoas, em vez de estarem informadas, elas começam a ficar desinformadas. E uma percepção dessa desinformação se chama ansiedade, medo, pânico. Então as pessoas estão recebendo informação demais, mas isso não está sendo transformado, na verdade, em entendimento. Então, a gente vê situações do tipo 24 horas passando notícia ruim na televisão. É má informação. Isso produz uma coisa que em inglês é chamado de desinformação, misunderstanding. Eles estão chamando isso de desinformação. É tanta informação da mesma coisa que a pessoa no final do dia ela está desinformada. E aí começa a aparecer isso que o nosso amigo chama aqui de história do medo no Ocidente. E a nossa juventude está começando, e pessoas mais velhas também, a absorver isso. Essa ruptura da história me preocupa nesse sentido, porque a pandemia vai passar, ou com a vacina, ou com a contaminação de rebanho. O que vier primeiro vai superar a pandemia. O que vai ficar depois é que nós vamos ter que observar. Se a vacina chegar primeiro ou a contaminação por rebanho, tipo 60%. Hoje de manhã eu escutei um podcast que se chama Enfrentando as Questões, que é um podcast português, que eles estavam discutindo isso. Lá já chegou em 70% já, em alguns lugares, que eles têm certeza que não vai ter mais segunda onda. E hoje de manhã, a Renata Lopretti, que é do Globo, também fez um podcast falando sobre isso. Então já não se tem tanto medo da segunda onda. Se tem medo agora do que vai ficar do ponto de vista emocional. E aí, né, a Letícia, que no caso é psicóloga, seria legal ela falar um pouquinho sobre isso também. E aí Sim. você puxar um pouco isso na história também, Léo. Ok. Não, deixa eu falar uma coisa que você falando me trouxe agora, sabe, gente? Eu aprendi com o falecimento precoce do meu irmão, eu aprendi a lidar com a morte e a aceitar a morte. Morrer faz parte da vida. E aí eu sempre lido da seguinte maneira: quem não está pronto para morrer, não está pronto para viver. A gente precisa saber, todo mundo aqui tem um tempo limite. Então, se a gente sabe, a gente tem que saber viver muito bem. Né? Então, tudo isso faz muito sentido. Eu acho que a grande sacada desse vírus, né? Eu sempre tenho dito que o vírus veio trazer a gente para dentro. Né? A gente estava, e eu estou falando isso de modo muito generalizado, mas dentro aí do capitalismo selvagem que a gente estava vivendo e vive, né? A gente estava muito à mercê do nosso ego, então muito para fora, né? E pouco para dentro. E de repente essa ruptura fez com que a gente ficasse nas nossas casas. Então por isso que entrou essa questão do suporte emocional, porque muita gente não deu conta mesmo, né? De olhar para si mesmo, né? E aí ressignificar toda a sua vida, ressignificar toda. Na verdade, foram caindo fichas, né? Porque muitas vezes
estar no automático significava você fazer coisas que nem sei para quê, o quê, né? Em nome do quê? Qual a consequência disso? Ao mesmo tempo que fez com que a gente ficasse em casa, também trouxesse uma certa ansiedade, porque é difícil olhar para si, né? Então, o sentido, na minha visão de psicóloga, há um benefício muito grande para a humanidade nesse sentido, né? Agora, o que vai ficar depois, como o Marcão perguntou, aí é cada um dentro da sua estrutura emocional, né? Dentro das suas inteligências para poder lidar consigo, com a sua família, com os seus afazeres, com os seus projetos de vida, tudo isso já teve uma ampla mudança, né? E, o Leandro, você falou que isso na história, isso é cíclico, né? Por que será, né? Há algum, aí eu jogo para, eu tenho uma hipótese do ponto de vista espiritual, mas nem cabe ao caso. Vocês conseguem, enquanto cientistas humanos também, aí dentro da própria história, trazer algum entendimento mais contundente nesse sentido? Quer dizer, se isso aconteceu agora, quer dizer que daqui, sei lá, 20 anos, 50, 100 anos, pode acontecer uma outra coisa que vai chocar e vai balançar o mundo novamente? Como que é isso? Como que vocês veem isso? Como historiador, a gente sempre olha para o passado para tentar um pouquinho entender o presente, o momento que a gente está vivendo, não, Letícia? E nesse caso, você olhando para o passado, você vê que são adventos que sempre acontecem na história, né? Eu falei a peste bubônica, falei as revoluções, as guerras, Primeira e Segunda Guerra Mundial, temos a gripe suína, enfim, diversos acontecimentos que vêm a se repetir. Hoje até estava assistindo o documentário do Leandro Carnal, e ele falou assim que é algo que vai acontecer novamente. E ele, como historiador, a autoridade que ele tem, ele fala que é algo que vai acontecer novamente, né? Só que em uma outra proporção, um outro cenário, um outro tipo de vírus, talvez, né? Mas tratando um pouquinho também da questão do Jean Delumeau, que o Marcão trouxe, o livro da história do medo no Ocidente. É legal esse livro, Marcão, porque eu já li esse livro, ele vai tratar da psicohistoriografia, né? Vai tratar a história através de um olhar psicológico. É muito interessante. Ele vai falar dos medos, né? Dos medos da Europa feudal. E isso a gente pode trazer para o nosso momento também, né? Nós estamos com medo, o quanto que o medo é bom. Porque o medo, em certa medida, ele é importante para a sobrevivência da humanidade, né? O medo te preserva Claro. para você continuar sobrevivendo. Mas desse livro aí é importante que ele é uma obra singular, né? Muitos poucos historiadores falam sobre a psicohistoriografia, e nós queremos entender o quanto que isso é importante. Você falou até a questão, por exemplo, do futuro, né? Da percepção do depois. Nós temos que viver o agora. Tem uma frase do Einstein que diz que o tempo ele é uma persistente ilusão. Então nós vivemos nessa persistente ilusão de que existe um tempo linear, que existe amanhã, ontem ou agora, né? E falar também sobre a questão dos jovens, né? Qual que é a percepção dos jovens nesse momento? Eles estão muito ansiosos quanto ao que deve fazer, ao que está acontecendo, o que devemos, qual decisão devemos tomar, né? Estamos em casa há mais de 3 meses e o que fazer com isso? A grande questão que a gente pode buscar até um pouquinho mesmo como resposta na filosofia é tentar buscar um pouco de equilíbrio nesse momento, né? Buscar um pouquinho de empatia também, né? Se entender e entender um pouquinho ao outro para que possamos, de certa forma, passar bem nesse momento, né? Se estamos falando da questão do presente, se é viver o presente, então por que nós devemos, talvez, traçar grandes perspectivas para o futuro, se isso é traçado de uma maneira, numa persistente, como eu disse da frase do Einstein, uma questão de persistente ilusão. Uhum. Então, aí vocês colocaram um ponto que me chama muita atenção, que é assim, o que fica para o futuro? E o Léo falou assim, que ele assistiu o Leandro Carnal, eu também vi essa discussão, que vai acontecer isso de novo. Olha, se isso acontecer de novo, nós não aprendemos nada. Se isso voltar a acontecer, nós não aprendemos nada, porque é igual a gente imaginar assim, ó, vai acontecer de novo o nazismo, não aprendemos nada. Vai acontecer de novo peste bubônica, não aprendemos nada. Se nós sairmos dessa pandemia com a perspectiva que nós vamos ter uma outra no futuro,
Qual é o papel da ciência? Qual é o papel de nós na cidadania? Qual é o nosso papel do ponto de vista de agente crítico? Então, eu vejo, por isso que eu disse para vocês, eu vejo um problema do ponto de vista de comunicação, né? Se a Organização Mundial da Saúde permitir que isso aconteça novamente, os grandes institutos de pesquisa no mundo chegarem a permitir isso, não aprendemos nada. Por quê? Nós estamos vivendo uma história do tempo presente e ela tem que servir de alguma maneira para que no futuro isso não volte a acontecer. Uma situação que eu gosto muito, que está no livro da Hannah Arendt, né? Quando ela foi analisar o julgamento lá em Nuremberg, que foi discutido o seguinte: por que que foi tão importante quando terminou o julgamento, né? Certas situações serem mostradas ao vivo, como foi o caso do exército norte-americano e inglês chegando nos campos de concentração. Eles pegaram, não sei se vocês conhecem essa história, o Léo conhece, né? Mas não sei se todo mundo que está assistindo aqui conhece. Eu Quando não. eles chegaram nos campos de concentração, para que não voltasse a acontecer, não adianta você contar para as pessoas o que aconteceu, elas têm que ver. Então, todas as pessoas que moravam nas proximidades de algum campo de concentração, elas foram obrigadas a entrar nos campos de concentração, pegar as pessoas que estavam mortas, ajudar no enterro. Então, o povo alemão ficou horrorizado, porque eles escutavam falar que existia campo de trabalho. Quando eles entraram e viram que aquilo era real, que realmente tinha uma quantidade absurda de pessoas mortas, né? E eles tiveram que lidar com aquilo, crianças, adultos, idosos, eles foram obrigados a entrar no campo, querendo ou não. E é por isso que hoje a Alemanha é o país que mais tem memoriais, né? Claro, foi na Alemanha, mas eles têm uma quantidade gigante de pontos de memória para mostrar o que aconteceu, porque o tempo passa. E quanto mais longe do fato, mais a gente perde a percepção dele. Então, se voltar a acontecer daqui 30 anos, 10 anos, 5 anos, o que está acontecendo agora, né, com a ciência que a gente tem hoje, com institutos de pesquisa que são fenomenais. Esses dias a gente assistiu a SpaceX mandando ao vivo, né? Eu até mandei para bastante gente. SpaceX, que é a empresa que trabalha hoje com tecnologia de ponta, mandando gente para o espaço, uma empresa privada que pretende fazer uma base na Lua nos próximos 10 anos. Se a gente consegue fazer isso e não consegue fazer a contenção de algo aqui no nosso dia a dia que poderia ter acontecido com simples utilização da máscara 24 horas por dia, né? Poderia ter a organização, chama Organização Mundial da Saúde, ela tem que organizar, porque ela está lá para isso. Tem que dar alguma resposta para as pessoas, principalmente nos lugares mais carentes, mais pobres do mundo. Então, eu realmente espero que a grande lição que a gente tire disso tudo aqui é, primeiro, que a gente parou para observar que nós não podemos tudo, né? Você O acha corona... que. Qual, na sua opinião, Marcão, o que que a gente tinha que aprender com esse fato histórico de hoje? Léo e Leandro também, tá? Ó, eu vou dar a resposta, na verdade, que eu gosto das referências, né? Esse livro aqui do Carl Sagan, um livro brilhante, genial, né? Que se chama O Mundo Assombrado pelos Demônios. O título parece estranho, mas os demônios aqui, na verdade, significa a ignorância, né? O conhecimento é uma vela, né, sendo segurada por alguém que está andando dentro de um porão. A gente só consegue ver até onde a vela ilumina. Então isso mostra como a gente precisa de muito mais ciência no mundo. E quando eu falo ciência aqui, eu não estou falando de noticiário, tá? Muita gente está confundindo noticiário e informação com ciência. A ciência não está o dia inteiro na mídia falando. Então a gente confunde noticiários de televisão ou pessoas fazendo seus comentários num, sei lá, quem tem 3, 4 mil pessoas seguindo, né, que são influencers, e aí a gente pega aquela informação e acha que aquilo é ciência. Ciência é o que está sendo produzido pela Scientific American, pela Nature, por Harvard, por o Instituto John Hopkins. Esses caras todos estão em silêncio. O tempo da televisão não é o tempo da ciência. A ciência só vai ter uma resposta para o coronavírus daqui 2 anos. É. Isso tudo que está se falando na televisão, se chamando de ciência, se chama hipótese.
que é o primeiro passo, o primeiro momento da discussão científica. Sim. Os grandes laboratórios estão trabalhando de forma intensa. Eu tenho acompanhado certas discussões que eu gosto muito de assistir situações assim, que envolvem o mundo científico, e para mim o maior cientista que existe hoje é o Richard Dawkins, né, que é considerado o substituto do Darwin. E ele falou uma coisa brilhante nesse livro aqui, ó. Esse cara aqui realmente eu tenho uma admiração fenomenal por ele, que é o Richard Dawkins. Esse livro aqui, o espetáculo, o maior espetáculo da Terra. Traduzindo, o maior espetáculo da Terra é a vida, né? É. E ele fala uma coisa aqui que é brilhante. Ele diz assim: a natureza não dá saltos. A natureza anda muito lentamente. Quem dá saltos e muda o que anda lentamente é o ser humano. A ciência também não dá saltos do dia para a noite. A vacina ou a solução que tiver, ela está sendo construída agora, mas ela só vai ser entendida de verdade daqui 2 anos, 3 anos. Então a gente tem que ensinar para as pessoas que existe o tempo da propaganda, o tempo do jornalismo, o tempo da notícia que está voltada para audiência, e existe o tempo do conhecimento. O conhecimento leva muito tempo para ser construído. Então eu fico assim, pensando que esse momento a gente precisa refletir realmente o que que é informação e o que que é conhecimento. E por isso vou dizer para vocês, eu acredito que a gente precisa muito mais de soluções globais do que de soluções individuais. Nós já vivemos a globalização, mas ainda não temos soluções globais. Por exemplo, para a fome, morre todo dia 232 crianças, isso é um dado da ONU. Nós estamos no século XXI e não eliminamos a fome, nós não aprendemos nada ainda. Então, por isso que eu disse, Léo, se acontecer de novo uma próxima pandemia, com milhões de pessoas morrendo, hospitais lotados, pessoas não podendo sair de casa, lamentavelmente não aprendemos nada. E eu acho que dessa vez nós vamos ter aprendido muito, porque as pessoas estão vivendo isso no tempo presente. Eu vejo aqui, eu vejo as pessoas no dia a dia, na rua, as pessoas estão sentindo na pele. Se nós soubermos aproveitar essa oportunidade para ser objeto de discussão, de debate, de reflexão, de entendimento, para educar as crianças para perceber isso que a Letícia falou aqui sobre a questão de que a morte é uma certeza, então a gente tem que garantir a vida. A gente tem que viver com qualidade, né? Então, gostaria de ver o que vocês pensam um pouquinho sobre isso também. Mas eu não quero ver isso acontecer de novo, não, viu? Eu tô fora dessa. Pessoal, eu estou acompanhando aqui alguns comentários, mas somente a, a nossa aluna falou assim: creio que grande parte da ansiedade que sentimos vem desse modo de vida que levamos. O automático nos faz fazer algumas coisas que nem sabemos o motivo. Sabe o que é também, né, gente? Aqui tem a ver com propósito, né? Tem a ver com o sentido da vida, né? Quem é adulto até tá um pouco mais, de repente, direcionado, bem resolvido, mas não é uma questão de idade, é uma questão da experiência da vida. O jovem em si é muito novinho ainda, então estava nessa construção de futuro. Então é natural que se sinta um pouco perdido, né? E um pouco sem perspectiva, porque esse futuro está muito incerto, né? Então lidar com isso, gente, porque está todo mundo sofrendo no bom sentido, tá? Para poder se reinventar, para poder trabalhar resiliência, para poder trabalhar criatividade, né? E a possibilidade de encontrar novos caminhos, né? Por um lado, tá sendo muito positivo, né? Só que assim, gente que realmente acabou perdendo emprego, tem histórias muito tristes mesmo. Mas ao mesmo tempo é uma grande oportunidade para, sei lá, ser empreendedor de alguma forma, né? Fazer alguma coisa que tem talento e nunca conseguiu investir. Então, a gente precisa aproveitar esse tempo que a gente tem, e a gente conseguiu mais tempo nesse sentido, né? Então, aí linkando com essa questão da vida, né? Eu não sei se eu vou estar viva amanhã. Então, o que eu tenho que fazer melhor e viver bem e amar é hoje. Então, se a gente pensar assim o tempo todo, a gente sofre menos. A gente lida melhor com esse mundo de incertezas. Percebem? Faz sentido, gente, para vocês? Façam
Tem bastante gente aqui, gente. Façam seus comentários. Ó, joinha, ganhamos joinha aí. Então, realmente, né? A gente precisa aprender. Quer dizer que se a gente não aprender, a gente vai sofrer mais alguma coisa aí de catástrofe, é isso? É, ok, deixa eu dar uma deixa aqui pro Leozão também comentar. Aham. Olha que coisa interessante, né? Eu tava dando uma olhada aqui, que eu tenho esse livro aqui, Seis Propostas para para o Próximo Milênio, do Ítalo Calvino. Ele escreveu isso aqui mais ou menos uns 20 anos antes da virada do milênio, né? Olha o que ele propõe para a virada do milênio. Na verdade, só tem 5 propostas, porque lamentavelmente ele faleceu antes. Quer ver? Deixa eu pegar aqui. Olha as propostas dele, olha o grau de sabedoria desse indivíduo. Primeira, leveza. Segunda, a rapidez. A terceira, a exatidão. A quarta, a visibilidade. A quinta, a multiplicidade. E ele gostaria de ter feito mais uma proposta que ele deixou por escrito, mas ele não conseguiu, né? Que é, na verdade, a convivência. Então, o que eu vejo, o que eu sinto aqui, do que nós estamos debatendo, é que nós precisamos tornar assim algo concreto aquilo que a gente vem almejando, pelo menos ao longo do século XX, né? Que é transformar as possibilidades em algo real. O que eu almejo nesse sentido é a próxima geração precisaria não conviver mais com pobreza, mais com violência, ter acesso de verdade à saúde. E esse momento, no mundo inteiro, está se criando essa possibilidade. Se as elites no mundo tiverem a sensibilidade, se os professores na sala de aula tiverem a percepção de que a gente precisa de mais discussão e menos conteúdo, mais busca de compreensão e Mais mais atitude atitude. cidadã. Exatamente, ou seja, mais estudante, menos frequentador de escola, né? Mais gente que tem uma característica cidadã, nós vamos conseguir fazer isso. Então a pandemia, ela veio na hora errada e na hora certa. Errada porque pegou todo mundo de surpresa, mas na hora certa, porque se a gente conseguir ter um foco correto para isso, nós estamos no começo desse século. A gente não pode chegar no final do século XXI, assim como a gente terminou o século XX. Não conseguimos erradicar no século XX a desigualdade, não conseguimos erradicar no século XX a fome, a miséria e coisas desse gênero. E aí o Leandro, ali, como historiador, ele pode falar com propriedade disso também. A nossa história não pode ser uma repetição século a século. Já chegou no ponto que a gente tem que conseguir dar uma reviravolta nisso. Manda aí, Leozão, o que você acha? Marcão, concordo com você, Marcão. Eu trouxe um outro livro aqui também, como referência, é um livro do George G.B., ano Opa, 1000, esse é bom, hein? ano 2000. Esse aqui é legal. O George G.B. é um historiador, ele vai falar sobre os medos que orbitavam o ano 1000 e os medos que orbitam o ano 2000, né? E se você parar para pensar, Marcão, você falou da questão da fome, né? A fome. Naquele momento, no ano 1000, havia ainda essa questão da fome, né? Muito palpável na vida do europeu, né? Do medievo naquele momento, né? E isso está ainda palpável na nossa vida hoje, né? Nós temos, o autor aqui ele elenca no sumário dele alguns pontos que são interessantes, né? O medo da miséria, o medo do outro. Nesse momento a gente está vivendo nessa questão um pouquinho do medo do outro, né? Medo de epidemias. No ano 1000, né? A gente está falando sobre isso agora. Medo da violência. Nós temos muito medo da violência, não temos? Medo do além, né? Então, o medo do além é uma perspectiva que é bem característica do ano 1000, né? Existe aquela questão milenar, enfim. Mas isso é importante, esse livro aqui do George G.B., para a gente fazer uma análise, uma reflexão e entender que esses medos não são novos, né? A gente está passando por isso e sempre está voltando de certa forma, né? Como o Marcão falou, ainda hoje tem pessoas que estão morrendo de fome, né? Ele fez também a citação, por exemplo, da Hannah Arendt. A Hannah Arendt, banalidade do mal. Né? Banalidade do mal, ela foi lá no julgamento do Eichmann para verificar, né? O Eichmann ele matava judeus. E aí você vai verificar, né?
que talvez o mal ele passe a ser banalizado. E a Hannah Arendt vai fazer o estudo dos casos. Por quê? Porque nós temos esses desvios morais, né? Esses desvios éticos quanto aquilo que é certo e quanto aquilo que é errado. E, se de certa forma, nós podemos fazer uma ligação com o que a gente está vivendo hoje. Ainda hoje, nós estamos aprendendo. O jovem está aprendendo, está um pouquinho ansioso, mas é um momento também de aprendizagem. O Marcão falou, acho que de forma muito inteligente, perceptiva, que a pandemia veio na hora errada e veio no momento certo também. Né? Veio na hora errada porque nós não estávamos preparados para isso. Mas veio no momento certo porque é mais um aprendizado para a humanidade. Se a gente for parar para pensar historicamente, parece que às vezes a humanidade anda a passos de formiga, né? A tecnologia está disparando, a ciência está disparando com a questão que o Marcão falou, da questão dos erros de comunicação, né? Mas ainda assim, nós conseguimos tropeçar numa mesma pedra. Por quê? Aquela pedra que está estabelecida na história ali, e é muito importante a história para a gente entender isso. Talvez não pisar no mesmo buraquinho, não pisar na mesma pedrinha, e entender um pouquinho mais o tempo que a gente está vivendo. Bacana, nossa, deixa eu só fazer, eu vou ler aqui alguns comentários, tá? Pela participação, a Paula. Mas infelizmente não são só os jovens, percebi muitos adultos que para mim estariam bem resolvidos e agora nessa pandemia mostraram que não. O autoconhecimento é fundamental para o nosso desenvolvimento. O autoconhecimento é essencial para ser feliz, para ser livre. Todo mundo deveria fazer terapia, gente. É uma dica, né? E é questão de saúde mental. E aí o Marcão também falou uma coisa sobre conhecimento, né? A questão do quanto é importante ter conhecimento e a função da ignorância, né? Gente, é muito bom, sabia, a gente ser ignorante em algumas coisas? Porque quando a gente não sabe algumas coisas, a gente tira o corpo fora. Ah, não sabia. Ah, não tenho conhecimento. Então, o conhecimento, ele custa caro. Mas procura não tê-lo para você ver o quanto que é pior. E por mais que você se esquive porque não tem o conhecimento, você é cobrado por aquilo que você não sabe. Numa das minhas aulas num curso, a professora ela começou assim, a nova ética. Você é responsável por aquilo que você não sabe. Gente, não tem como, né? E aí não basta só ter conhecimento das coisas, a gente tem que partir de nós mesmos, né? Já começa lá com Sócrates, né? Conhece-te a ti mesmo, tá? Pega esse código, gente, pega essa dica, hein? E leva para tua vida e faz, tá? Porque não é só teoria, não. É teoria e prática. Se a gente. Outra coisa, não adianta a gente também se encher de curso e saber falar e não aplicar. É uma falácia. Então, tudo que a gente está falando aqui são coisas que a gente já vem trabalhando, é conhecimento, mas a gente precisa viver isso, ok? Aí faz sentido, sim, faz sentido viver o agora. Sim, para nós o terceiro médio, olha que legal a participação da aluna. Ficamos muito perdidos, o mundo vai ficar cheio de sequelas, mas precisamos seguir em frente conforme der. E vai dar, viu? É isso mesmo. A gente precisa seguir, sim, mas seguir dentro dessa construção da consciência, né? Da consciência e da esperança. E pegando o que o Marcos falou, né? De aprender com esse momento. A gente já passou da fase de reclamar, de chatear, de lamentar, de chorar, de deprimir. Já foi. Isso foi lá no comecinho, de achar que ia morrer. Todo mundo passou um pouco por isso, né? Eu fiquei com os dedos cheios de cândida, tanto que eu ficava limpando tudo, né? Então, aquele momento do desespero. Então, agora não. A gente precisa, de fato, aprender, né? E ser flexível para as várias mudanças que poderão historicamente nos assolar. Certo, professores? Bacana. Então, e aí tem um ponto que é assim, pessoal, sempre o amanhã chega. Essa é uma questão que é maior do que nós. A questão é como que nós vamos entender esse amanhã. Essa sensação que muitas pessoas podem estar tendo de estar perdido é como aqui no livro que eu acabei de mostrar para vocês, que a vela ilumina o porão. Quanto maior for o alcance da vela, menos medo você vai sentir.
Por que que muita gente está sentindo medo agora? Porque não está conseguindo ver o que tá, não consegue ver o que acontece ao redor. É aquela sensação de desamparo, né? Essa sensação de desamparo, ela não pode se perpetuar dentro de uma coisa chamada humanidade. A humanidade só existe porque ela é a soma de todos nós. Ninguém nunca viu a humanidade andando por aí. Eu nunca vi. Eu nunca vi o medo andando por aí. Eu nunca vi a pobreza andando por aí. Nós vemos pessoas pobres, pessoas com medo, pessoas doentes. Então a doença, o medo, a aflição, elas são abstrações. Então a humanidade, ela tem, digamos assim, nós, em conjunto, quando digo humanidade, nós temos a obrigação de fazer algo para que o mundo seja melhor para nós, para quem vem, para quem está aqui agora. Quando a gente fala assim, ah, porque alguém morreu de pobreza, a gente nunca viu a pobreza matar. O que mata é a falta de compaixão que nós temos um com os outros. E a gente precisa, e esse é o papel da escola, e isso a gente discute muito na escola. Não adianta você só ganhar dinheiro se você não for uma pessoa que olha para o outro. É, Não adianta você ter uma carreira e ficar isolado numa casa. Tem muita gente que tem uma carreira e ninguém liga para essa pessoa. Ela não tem com quem sair, ela não tem uma família, ela não tem nem amigos. Por quê? Porque ela foi construindo isso, derrubando tudo e todos. Então, é, esse modelo de humanidade que nós temos, que a gente fala, a humanidade, ela é uma abstração, que existe somos nós. Eu, vocês, os alunos, a vida, a nossa família. Então, o ser humano, nessa perspectiva, tem que perceber que ele tem um papel responsável perante o outro. E, é, aí, e nós temos que educar para isso, para que a pessoa perceba o seguinte: a rua não fica suja sozinha, a rua não faz nada, quem suja a rua é ser humano. Quem é. desemprega é ser humano. Quem, não, quem deixa o lugar violento é ser humano, né? Eu falei outro dia, antes do começo da pandemia, numa sala, eu falei assim, numa aula. Eu falei assim, pessoal, se a gente for lá no morro e tiver um amigo nosso aqui da sala e a casinha dele for de terra batida e só um quartinho faz diferença, E aí? aí Aí vários falaram não, porque ele não deixa de ser meu amigo. Se deixar de ser meu amigo por esse motivo, eu nunca fui amigo dele de verdade. Então a Claro. gente tem que começar a educar as pessoas para perceber o outro, além da É. questão do status, além da questão do objeto material. A pandemia, nesse sentido, ela é espetacular, porque ninguém agora tem nada. Ninguém tem nada. Ninguém tem carro, ninguém tem roupa de marca. Tá todo mundo na mesma. Ninguém tem conta no banco. Tá todo mundo, se ficar doente, vai para o mesmo lugar. Então, a pandemia, nesse sentido, se nós soubermos aproveitar, ela será uma ruptura no modelo de humanidade que nós temos, que nesse momento ninguém tem nada. Todos estão na mesma situação. A Sim, pandemia, ela tanto põe medo como ela é educadora. E, como eu sim. falei para vocês, se soubermos aproveitar, nós estamos com a faca e o queijo na mão, Na para mão. que isso, na mão, para isso nunca mais acontecer. Vocês entenderam por que que eu falei que se isso acontecer, não aprendemos nada? Por É. isso. Porque nós Toma. temos 8 bilhões de pessoas que podem trabalhar juntas para Uhum. uma coisa melhor chamada mundo. Seja que Muito. se 8 bilhões não fizer isso agora, a gente vai perder uma oportunidade. Fala aí, É. mestrinho, fala aí. Olha só, não, deixa eu continuar assim, ó. Leveza para enfrentarmos e vencermos todos os desafios. Então, se puder deixar os nomes dos livros marcados para a gente, tá, pessoal? 3 pessoas pediram os livros. Jovens que tenham exatidão nas suas atitudes, a atitude empreendedora para os jovens é a saída. Poderiam deixar a indicação dos livros. Bom, olha só, uma mãe de aluno, que fofa. Sim, concordo. Nós, pais, estávamos distantes também. Com esse novo modelo, também estamos aprendendo muito. Com certeza, gente. E para nós foi desafiador para os professores, né? Começar a dar aula através de uma câmera, né? A escola entrou dentro da casa, dentro das famílias, né? Foi comum aí ver, às vezes, pessoa passando de pijama, né? Algumas situações assim do cotidiano, de uma rotina, né? E ao mesmo tempo nos aproximou também a escola dessa família, né? Então, muito, muito bacana para os dois lados, viu, Beth? Palavras sábias.
Antes da pandemia, sabíamos muito sobre os outros, mas agora fomos desafiados a nos conhecer e a enfrentar nossas dificuldades. E isso também. E aí, a gente conseguindo entender a gente, tendo compaixão conosco, né? A gente consegue fazer isso com o outro, né? A gente só consegue. A gente enxerga no outro aquilo que a gente tem, sabia? Aquilo que a gente é. Então, por isso que todo centro de mudança e todo ponto de reflexão é de dentro para fora, né? A partir de si mesmo. Que comentários não consegui entrar. Ah, tá. Paulinha. Muitas pessoas só têm dinheiro, mais nada. Dinheiro é importante, tá? Não vamos aqui endemoniar dinheiro, não. Dinheiro é importante. Faz muito bem. Mas não é só isso. É que tem muita gente que se esconde, se acha só porque tem dinheiro. Tira o dinheiro, não tem nada, não sobra a pessoa. Ela acaba sendo uma falácia, né? Porque ela está montada num status e não pelo que ela é. Gente, antes da gente ter, a gente precisa ser. Isso, vamos dialogando com os coleguinhas, Paulinha, Leila, muito mais importante ser do que ter, exatamente. Por favor, pede para o Marcos repetir o nome do livro, Medo no... Então vamos lá, colocar aqui o livro para os mestres do conhecimento aqui, ó. O livro se chama História do Medo no Ocidente, Companhia das Letras. Ó, História do Medo no Ocidente, um livro brilhante, fantástico de ser lido, Tá. fenomenal, vale muito a pena. Depois a gente escreve direitinho os autores também, tá? E último Uhum. comentário aqui, acho que temos de algum jeito, não, acho que de algum jeito a distância nos deixou tão próximos e mais humanos também. Eu também creio nisso. A gente está mais próximo, sim, apesar da distância, estamos conectados, né? Graças a Deus, aí a gente tem esse recurso. Que mais? História do medo no Ocidente, da Companhia das Letras, isso. Essa pandemia nos mostrou que não somos nada e a dar mais valor para a vida, para a família. É isso. É isso. A gente aquilo que a gente tem de afeto, né? E o afeto começa nas nossas casas, né? E a gente estava muito para fora, né? Então, voltando agora para dentro, tivemos que tirar alguma poeirinha que ficou embaixo do tapete. Sabe aquela discussão, aquela briguinha, aquela coisinha que você não quer olhar? Ficou tudo para baixo do tapete e agora a gente foi convidados aí, acho que intimados, né? A olhar e resolver. E resolver significa perdoar, significa ressignificar algumas questões aí de relacionamento familiar para poder se perdoar, se olhar, né? E se respirar fundo, juntos, né? Porque família é isso, família é união, é comunhão e seguir em frente, fazendo com que as fichas caiam e aprender aí com toda essa possibilidade que a gente tem de aprender diariamente. Sempre tivemos, né, gente? Mas, novamente, a nossa consciência não estava trabalhada para isso. O vírus deu esse sacode, não deu? Ô, Letícia, aí você colocou uma coisa que é bem importante, assim, muita gente tinha uma casa para voltar, mas não tinha um lar. A pandemia fez com que muita gente passasse a vivenciar o lugar chamado casa, que antes era só casa, só o apartamento, e agora, para muita gente, é um lar. Muita gente não sabia que tinha um lar. Pessoal, a diferença de casa e lar é que lar é uma relação. Tem gente que mora embaixo da ponte com outras duas pessoas e tem um lar. E Claro. tem gente que mora numa casa enorme e só tem uma casa, porque não consegue conversar com ninguém, não tem uma relação, não tem intimidade, não tem espaço para falar. Então, a pandemia nesse sentido, e aí você colocou muito bem, traz exatamente isso, a possibilidade da reconstrução, da reconfiguração daquilo que a gente chamava de casa e ser, de repente, um lar. Muitos pais passaram a perceber os filhos no sentido de, poxa, nunca notei que meu filho tinha essa dificuldade, nunca percebi que minha filha tinha essa ansiedade, nunca percebi que a minha esposa queria falar sobre isso, que o meu marido tem uma dificuldade para falar com os filhos. Então, Sim. tudo isso está sendo reconstruído agora. As pessoas podem ter a oportunidade de construir um lar, não só morar num apartamento, morar numa casa, mas efetivamente construir um lar.
né? Então, essa ruptura da história que a gente começou falando não é a ruptura da história gigante e tal, é a ruptura da história local, vivencial, do agora, né? Acho que você estava lendo um livro, que foi um livro que eu li também, né, que o futuro é agora. É agora. A gente tem que colocar isso na cabeça, a gente tem que trabalhar, acordar. Eu tenho essa política na minha vida, né? Eu já até contei aqui porque eu gosto tanto de animais e tal, mas essa história fica para depois. Mas eu tenho uma política na minha vida que é assim: eu acordo de manhã e eu vivo como se fosse o último dia. Último dia. Não levanto reclamando, sou agradecido por ter levantado, não ter dor, não estar numa cama de hospital, ter jantado numa boa, ter dormido num Ó, lugar decente. Então a gente tem que colocar isso na cabeça, porque nós não temos certeza do amanhã. O da é. agora eu tenho. Então os alunos às vezes perguntam assim: Nossa, você chega de manhã, você está animado? Eu falo assim: Eu nem sei, eu brinco com eles, eu nem sei se eu tô aqui amanhã. Então hoje é agora. E a gente esquece isso, a gente esquece de agradecer, a gente esquece de fazer o bem do outro, pelo outro. Marcão, E são detalhes, mas que eu, faz toda a diferença. eu vou te cortar, porque assim, isso que o Marcão tá falando é de uma preciosidade, é de uma aprendizagem que não tá em livro nenhum, né? E isso a gente aprende, tá? A gente aprende através da consciência. Não é só ler, mas é ter a consciência e aplicar no dia a dia. Então, você, de fato, você precisa acordar e agradecer porque você abriu os olhos, porque você respirou e que você, por exemplo, não está com Covid. Já tem um grande motivo para você Nossa, já é muita seu coisa. dia, não é? Então, gente, que seja prática, que seja hábito, tá? Eu não tinha esse pensamento também. Eu adquiri muita coisa. Nossa, eu dei um puta salto, desculpa o palavrão, quando o meu irmão faleceu, né? Então, um fato histórico na minha vida, entendem? Um fato histórico para mim, né? Então, a partir daquele momento, eu comecei a perceber que, sabe, não tem regra, vai morrer quando tiver velhinho. Não, meu irmão morreu, ele estava no auge da juventude, lindo, cheio de saúde, né? Então, cara, quantos aprendizados. Então, se a gente está falando isso para você, gente, pega isso como algo muito precioso e coloca no seu drive, e coloca e dá um input. Aliás, eu tenho estudado muito cérebro, tá? Eu vou te falar, o cérebro é burro, tão burro, olha, burrinho. A gente precisa dar os comandos certos para ele, porque na verdade, sabe o que que o cérebro, a função do cérebro é proteger e poupar energia, te proteger dos perigos e poupar energia para poder tudo funcionar bem. A gente deu um poder a mais para ele. Quem manda no cérebro somos nós, é o seu eu, a tua mente, a tua consciência, tá? Então você tem esse poder sim de colocar novos inputs para o seu cérebro e você funcionar melhor. Não é você não vai funcionar porque você tem um cérebro, entendem? E Vamos aí, lá. Leozão, o que você acha sobre isso aí, meu garoto Leozão? Acho Na legal, sua só perspectiva que, histórica. completando a Letícia, eu achei interessante ela falou da questão de colocar em prática, né? É o que na filosofia a gente chama de praxis, né? Aprendemos a teoria, lemos, mas isso não é nada se não o colocamos em prática. Então é aí que nós alcançamos a praxis, né? A teoria mais a prática que leva à síntese do processo, que é a praxis. Você colocar no cotidiano aquilo que você aprendeu. O Marcão estava falando da questão de humanidade, que é um conceito abstrato, e ele falou que a humanidade é a soma de todos nós, né? E tem uma frase do John Donne que ele fala, né, que cada um de nós compõe a humanidade. Então a humanidade é algo coletivo. Então é dessa forma como nós devemos pensar, né? Se aprendemos que a humanidade é algo coletivo, cada pessoa que se vai é uma partezinha da humanidade que se perde, né? Então faz todo sentido quando você pensa de uma forma um pouquinho mais macro, né? Às vezes nós estamos enrijecidos e estamos guardados dentro do nosso próprio eu, esquecemos de olhar um pouquinho para o lado e enxergar o outro como sendo parte da humanidade, um conceito abstrato, mas que faz tanto sentido no nosso cotidiano, né? É isso mesmo. Deixa eu até dar uma dica aqui que o Léo me fez lembrar de uma coisa aqui que eu acho fenomenal. Já mais uma dica de livro aqui, ó, do Richard Dawkins, que para mim é um fenômeno. Esse cara é um fenômeno, né? O maior espetáculo da Terra que é a vida. Tem uma parte aqui que ele vai dizer mais ou menos assim:
tudo na vida é prático, né? E a natureza tem a sua sabedoria. Tudo é prático. Esse é bom, Nada é teórico. Nada é teórico. A gente primeiro é filho e depois um dia a gente é pai. Você só vai saber o que é ser pai quando você chegar lá. Primeiro você cumpre a função de filho. E aí lá na frente, quando você for pai, você vai descobrir se você foi um bom filho ou não. Você primeiro é filho de alguém para dizer, nossa, meu pai faz A, meu pai faz B. E aí no dia que eu for pai, eu vou descobrir se realmente eu julguei meu pai da forma correta ou não. Então na natureza tudo é prático. Quem inventou a teoria foi a mente humana. Na natureza tudo é prático. Tudo é para agora, não tem ansiedade para amanhã. A gente não vai ver um animal sofrendo por antecipação. Ele não fica assim, nossa, se eu fizer tal coisa vai me acontecer X. A natureza é prática, por isso que na natureza não tem maldade, não tem crueldade, não tem nada. Tem uma coisa chamada vida. Eles vão e fazem aquilo para que, entre aspas, eles estão programados. O cachorro, o gato, o leão, depois de um ano, eles vão ser aquilo pelo resto da vida deles. Primeiro ano eles só amadurecem e depois eles repetem pelo resto da vida. A natureza é prática, o ser humano que complica. As melhores soluções na vida não são as complexas, são as simples, né? Todo mundo ficava arrastando mala de viagem para lá e para cá. E já tinha se inventado a roda há mais de 2000 anos e a gente arrastando mala. Até que um dia alguém percebeu, nossa, a coisa mais simples do mundo é colocar uma rodinha na mala. Então as melhores soluções são as mais simples, né? A gente entra para tomar um banho e tal, e não tem sabonete. Nossa, a melhor solução tem que ter um sabonete. Então, o ser humano é uma máquina de complicar às vezes. Então a gente tem que tomar cuidado também para ver se a gente não está complicando demais aquilo que às vezes é simples, né? Se a gente não está criando uma montanha onde só tem um grão de areia. Então, Oh, assim, eu tô bem tranquilo com essa questão do coronavírus, no sentido que, assim, nós vamos passar por isso. Com vacina ou com contaminação de rebanho, não sei, nós vamos passar. E o mais importante é o que nós vamos levar depois disso. Nos anos 70 teve também a doenças horrorosas, como teve meningite, aquela coisa, e passamos por isso. A questão é o que vamos aprender com isso. E aí volta aqui na questão. A gente precisa ir para aquela coisa mais simples. O que nós vamos levar de prático para a nossa vida? Eu legal. torço para que a gente leve isso, a simplicidade, como está no É. nosso amiguinho Richard Dawkins aqui. Gente, que horas são? Alguém dê as horas aí para eu saber. Pô, tá da hora isso aqui que eu até perdi a hora já, hein? Daqui a pouquinho já vai encerrar essa live, olha, então já vou deixar para vou passar a bola para vocês, eu vou perguntar para vocês daqui, sei lá, 40, 50 anos, quando vocês tiverem seus filhos, sei lá, o filho, né, o priminho, enfim, novos O Batininha. alunos, né, os novos alunos lá, obrigada, 5 e 7. Eles vão perguntar: puxa, professor, você viveu naquela época da pandemia, tal? O que vocês têm a dizer sobre, historicamente falando, né? Como foi viver esse momento histórico? O que você tem a dizer para um jovem daqui 30 anos? Gente, 1 minuto, Vai, Leozão, num minuto aí. Você manda primeiro, eu mando 30 depois, segundos, Leozão. vai, Léo, Tá, 30 segundos. eu diria para um possível filho, um possível aluno, que a humanidade ela sempre tem a tendência a superar certos obstáculos que são impostos pelo meio. É isso. Você, Eu Marcão. dir, eu diria assim, sempre persistência e menos medo. Ok. Sempre persistência e menos medo. 2 livros, né? Rapidinho. De repente ela cai, viu? Tá. Só queria indicar, pessoal, para quem estiver em casa, tiver às vezes um pouquinho entediado, assim, tem esses 2 livrinhos que são muito bacanas, Eu tá? marco eles, tá bom? Eu O marco. Mundo de Sofia e o Diário de Anne Frank. Beleza, eu vou deixar marcado. Eu vou parar porque de repente ela cai. Gente, muito obrigada, professores, mestres, Marcão, Leandro, pelo esse bate-papo. Você que ficou aí, um monte de aluno, pai, mãe, um monte de gente que eu vi conhecido. Muito obrigada pela presença, pela troca, pela interação. Tamo junto e vamos juntos passar por isso, muito melhores. E que quiserem conversar, deixa sua pergunta, deixa seu direct pra gente, que a gente tem o maior prazer aqui de possibilitar mais conversas como essa, por exemplo, tá bom? Beijo grande pra vocês. Foi muito legal. Valeu, pessoal. Show de bola. Show de Tchau, bola. tchau. Um beijo. Até mais. Tchau, tchau, Um tchau. abraço. Beijo. Obrigado. Valeu, brigadão. Falou.
Falou, tchau, Todo tchau. mundo aqui elogiando, melhor live, parabéns, Valeu. que delícia. Continua, Lê, Muito continua. bom, muito bom. Valeu, pessoal. Que Obrigado aí, saudade, um monte de mestrinhos. Valeu ex-aluno. mesmo. Obrigado, galera. Muito bom, gente. Vou encerrar e não dá mais para ver o comentário. Um beijo. Valeu! Tchau.